Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Paulo, boa tarde. Obrigado pela vossa participação. Fred Ribeiro, boa tarde. Opa, nosso convidado, o mestre Gabriel, entrando. Vamos chamá-lo para dividir a sala. Boa tarde, Lucas. Patrão Ricardo Reis na área. Opa, fala, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, tudo O ótimo. som tá legal? É isso que eu vou perguntar aqui para a nossa audiência. Queria que o pessoal do Gente Ativa que acabou de entrar, Ricardo, por favor, dá um joinha aí para nós, para dizer que vocês estão ouvindo tanto a mim quanto ao Gabriel. Vendo e ouvindo bem, por favor. Deixa um joinha para nós. Porque se não Liliane, tiver seja... muito, se não tiver muito bom, eu vou pegar o fone. É, Bom, o pessoal do Gente Ativa está dizendo que está ok, está perfeito. Então vamos Muito acreditar bom. que o Leonardo é bom nisso. O Leonardo é bom nisso. Está acostumado com essa Tá tecnologia. acostumado. Vamos acreditar nele. Liliane, Ótimo. a Liliane também disse que tá bom. Renata, obrigado a todos que estão chegando. Bom, meus amigos, então sejam todos muito bem-vindos à Semana da Educação Física do IFE 2020. Pela primeira vez na sua versão remota, em função da situação que a gente está vivendo hoje. Eu sou o professor Ângelo Gonçalves Dias, da unidade São João da Barra, e nós vamos conversar aqui com o professor Gabriel Marques, do campus Quissamã. E aí, o que vai acontecer ao longo da nossa semana, né? Nós montamos uma semana acadêmica com o propósito de mostrar a todas as pessoas envolvidas, não só com a educação física, mas a comunidade do IFE como um todo, servidores, alunos e comunidade em geral, apresentar para vocês 5 projetos que a educação física está fazendo já há um tempo, né, em prol de manter as pessoas ativas em casa nesse momento aí que a gente está em distanciamento social. Antes de começar, só um parênteses aqui, dar um parabéns para os nossos colegas da área de saúde, que a gente teve aqui no dia 27/8, dia do psicólogo, e hoje é dia do nutricionista. 2 grandes parceiros aí da educação física, né, na promoção da saúde das pessoas, tá certo? E aí, como é que vai ser a nossa semana? Hoje, nós vamos falar sobre o projeto Exercícios Físicos Caseiros, que é da autoria do professor Gabriel Marques, e ele vai tocando o projeto, vai nos explicar melhor. Amanhã tem o projeto Gente Ativa. Na quarta-feira, Mova-se em Casa. Quinta-feira, Alongamente. E na sexta-feira, a gente fecha a Semana da Educação Física com a quarentena ativa lá do campus Macaé. Tá? Todos os dias, às 5 horas da tarde, nós temos esse encontro aqui. E aí, meu amigo Gabriel Marques, por gentileza, se apresente aí primeiro, né, para a gente conhecer um pouquinho quem é o Gabriel, qual é a história dele no IFE, para que a gente possa depois, então, começar com o projeto em si. Pode falar, mestre. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, o pessoal que está aí participando da atividade. Saudar todos os colegas, estudantes, pessoal presente aí em mais essa semana de educação física. A gente, nesse momento, se adapta, né, para poder... como eu falo, o isolamento ele é um isolamento físico, mas ele não é um isolamento social, porque a gente interage por meio das redes, tem se encontrado, feito reuniões, etc. Como o Ângelo me Perfeito. apresentou, eu estou, né, desde que eu entrei no Instituto Federal Fluminense, em outubro de 2014, eu estou no campus Quissamã, né, trabalhando com educação física e também leciono a disciplina de ergonomia no curso de segurança do trabalho. Eu sou licenciado em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007, especialista em educação física escolar também pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em educação pela mesma instituição. É, Também já lecionei em outras redes de ensino, né, desde 2008. Fui substituto do Colégio de Aplicação da UFRJ, depois passei pela Rede Estadual do Rio de Janeiro, redes municipais de Saquarema, Maricá,
Macaé, Rio das Ostras e Rio de Janeiro, até chegar ao Instituto Federal Fluminense em 2014. Então, um pouquinho aí dessa minha trajetória lecionando Bacana. educação física e envolvido também aí com atividades para além, né, da sala de aula, congressos, a militância em defesa da educação pública, que também são atividades importantíssimas num cenário em que a gente recebe inúmeros ataques. Acho que para começar tá bom. Beleza. Como diz o pessoal de São João da Barra, o Gabriel é novinho, mas é rodado, né? Já fez um bocado de coisa, não, não só em prol da educação física, mas da educação como um todo. Que bom, mestre. Muito bom conversar com você e conhecer um pouquinho mais da sua história. Bom, gente, agora então vamos, Gabriel, porque a audiência, a sala está cheia, por isso que é bom conversar com gente famosa, porque sabe que traz muita gente. Temos aqui alunos, colegas de profissão, alunos da educação física, alunos do ensino médio. Tem aqui o JP Gamer, que é meu aluno lá de São João da Barra. Não falta uma live nossa. Muito obrigado, JP. Aliás, JP vai nos ajudar muito naquele projeto lá do Jogos eSports, né, que a eletrônicos. gente está pensando. Isso aí, se Deus quiser. Bom, vamos lá. Então, professor, queria que você contasse. Eu vou usar uma sugestão, né? Sugestão não, é um princípio, né, do Simon Sinek, que ele fala do círculo dourado, que ele diz assim: comece pelo porquê. Então, por que o projeto Exercícios Físicos Caseiros? É isso. Bom, o projeto Exercícios Físicos Caseiros, ele, né, tem sua iniciativa relacionada à instituição do Instituto Federal Fluminense, depois de uma reunião da Câmara de Educação Física e Esporte, da qual eu faço parte representando o campus Quissamã, porque logo no início do processo da pandemia, da decisão de interrupção do calendário letivo, né, da necessidade de adotarmos as medidas de isolamento para a garantia de um processo de saúde pública e para a preservação das vidas, eu já tive uma proposta de interagir, né, por meio das redes sociais com colegas do próprio campus, com colegas da militância, enfim. Fui conversando com algumas pessoas em alguns grupos e falei, gente, como é que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo em casa, o que vocês acham importante? E muita gente comentou da necessidade de se exercitar, manter uma rotina de exercício físico, já que, pelo menos, se as pessoas não tinham algo sistemático, muita gente caminhava até o local de trabalho, caminhava para fazer compras, caminhava para uma série de coisas, ou corria no seu bairro, e isso começou a diminuir, né, ou não existir, já que a necessidade, inclusive, nesse momento ainda é uma necessidade de isolamento, porque a gente atinge números exorbitantes de morte. São seres humanos, são familiares, são amigos, são conhecidos de todos nós, né, uma quantidade gigantesca e que o Estado precisaria ser muito mais incisivo para garantir as medidas necessárias para preservar essas vidas, né? Então, nesse sentido, dialogando com algumas pessoas, eu falei, vamos fazer então uma sequência de exercícios físicos que a gente possa fazer dentro de casa. E aí dentro de casa, levando em consideração, inclusive, casas com pouco espaço físico, com pouca estrutura. Então, a ideia foi basicamente essa, né, de estimular e também fazer com que, de forma interativa, a gente pudesse conversar. Então, a gente pensou, né, em fazer esses exercícios físicos caseiros. Logo depois que eu comecei, se eu não me engano, eu tinha feito duas aulas de exercícios físicos caseiros. O Instituto Federal Fluminense veio com um edital para a realização de projetos durante o período do isolamento, né, da quarentena, que durariam cerca de 4 meses até então, né, de abril até agora setembro, né, 4, 5 meses a duração desse projeto. E o que eu fiz? Eu não tinha uma sistematização por escrito, e aí procurei alguma literatura sobre a importância dos exercícios físicos, das orientações da Organização Mundial de Saúde, elaborei um projeto bem simples, né, de acordo já com o que vinha sendo desenvolvido, e submeti a esse edital para a gente poder consolidar também institucionalmente. Daí, então, foi um dos projetos aprovados, tanto dos colegas de educação física, quanto
dos colegas de Quissamã também que desenvolveram outras atividades para a gente vivenciar nesse período de isolamento. Daí os exercícios físicos caseiros, porque são atividades, né, são exercícios sistematizados que a gente pode desenvolver dentro de casa. Joga o sofá para o lado, vai para o quintal, vai para a varanda, quem tem a possibilidade de um espaço para um sol, né, tomar um pouquinho de sol, da luz do sol. Mas, no geral, quem tem um pequeno espaço e até quem tem família animada também para fazer, começou participando de uma maneira até bastante ativa e animada. Então, foi basicamente isso, né, a história aí desse projeto, que hoje, aliás, amanhã, né, a gente vai ter a 13ª aula. Na realidade, a gente teve mais. Só que os problemas de conexão de internet impossibilitaram que a aula fosse completa, porque eu faço aula no... Depois eu vou falar, né, que tem uma pergunta sobre isso, mas algumas aulas não ficaram totalmente gravadas. Então, aula completa, a gente tem hoje na playlist do canal do YouTube 12 aulas completas. Amanhã, se tudo correr bem, a gente vai ter a 13ª. Vai correr. Pô, e que bacana essa observação que você fez aí, que a gente fala de exercício físico, mas, na verdade, quando você faz a aula online, ela é muito mais do que só a questão física, né? Essa interação de brincar com as pessoas, de conversar com elas, de ouvir o que elas estão falando, de até receber sugestões para atividade, né? Que, pô, traz aí uma aula diferente, traz aí um trabalho de força, vamos fazer um aeróbico, enfim. Então, essa interação ajuda muito nesse processo que a gente está distante hoje, né? Como você falou, não estamos tão distantes socialmente graças a essa interação remota. Então, mestre, como é que acontece isso na prática? Assim, como é que as pessoas, se existe a necessidade de uma inscrição, como é que elas participam? Que plataforma você está usando para levar essa atividade para as pessoas? Agora tem 2 palavras novas que a gente aprendeu aqui no remoto, né? É síncrona ou é assíncrona? Como é que está funcionando? Ou são os dois, né? Como é que está funcionando o projeto hoje, por favor? Beleza. Bom, é isso. A ideia inicial do projeto foram aulas ao vivo, né, em tempo real, síncrono. E é interessante porque no YouTube o pessoal tem a possibilidade de comentar pelo chat. E aí no chat a gente interage, alguém fala, nossa, esse aí foi pesado, o outro, não, esse aí tá tranquilo. Então você tem um feedback, né? Você não está vendo a pessoa fazendo exercício, mas pelo chat é possível que algumas pessoas comentem. Não há processo de inscrição, né? Obrigado, Érica. Não há um processo de inscrição. O YouTube ele permite que as pessoas que não são inscritas no canal vejam, da mesma forma como as que são inscritas no canal podem ver. Quem é inscrito no canal recebe geralmente os avisos, né? Aparece, né, a notificação informando, a aula está começando, você ativa o sininho lá, então tem esse processo. E aí, você perguntou sobre ser síncrono ou assíncrono. No início, a gente teve uma interação muito grande de até alguns estudantes, principalmente colegas. Lá eu também participo do projeto Qualidade de Vida, então alguns colegas já tinham a prática de procurar o professor de educação física, nutricionista, para pensar algumas atividades no decorrer do cotidiano presencial, né? Então essas pessoas se animaram, participaram, mas a gente no início estava ainda meio obscuro como seria esse cenário de atividades remotas. Depois começou a ter muita reunião, muita aula sem ser para o calendário letivo, e essa participação foi diminuindo na forma síncrona. Muita gente relata que tem visto as aulas em um horário diferente, né? E elas têm acontecido muito mais ultimamente ao vivo com um estudante, que a gente tem um estudante que é surdo, né? E a gente tem um projeto de atividades realizadas diretamente com ele, e essas aulas têm sido... Ele é o aluno mais assíduo, ele participa toda semana. Né? No início eu estava fazendo até 2 vezes por semana, mas com a quantidade de reuniões e outras atividades que a gente passou a ter, o projeto foi restringido para terças-feiras, 10 horas da manhã. Então, ele tem acontecido no YouTube. O que aconteceu? Se eu não me engano, na terceira ou na quarta aula,
o YouTube aqui em casa travou. A gente tem esses problemas. A aula é transmitida pelo YouTube via notebook, ela usa a webcam do notebook. E aí Perfeito. começou a dar muito problema de lentidão na transmissão de dados, mesmo eu colocando cabo. É algum problema da internet daqui de casa, a região daqui não consegue uma internet mais potente, não chega, né, os serviços privados aí de telefonia, que muita gente costuma falar sobre privatização, mas que tem muitos problemas, né, que precisam ser citados, não chega aqui. Então, o que eu passei a fazer? Usar o notebook pelo YouTube e o celular pelo Instagram. E aí, no próprio 4G, costuma funcionar até às vezes melhor do que o Wi-Fi. Então, eu estava fazendo simultaneamente no YouTube e no Instagram. Aí eu falava, ó, se cair no YouTube, gente, corre para o Instagram. Mas eu confesso, Ângelo, que muitas vezes é frustrante, porque você prepara uma aula, vê o pessoal entrando na sala, daqui a pouco a conexão para de funcionar. Então, confesso que o termo que a juventude usa muito é pistola. Às vezes eu pistola com a internet, porque a vontade é de quebrar as máquinas, né? Mas tem que respirar fundo, ter paciência para poder. Aí eu usei o Instagram como ferramenta auxiliar. Em alguns momentos eu consegui fazer nos dois. Funcionou bem, YouTube e Instagram. E outros a gente seguiu só no Instagram. Professor, me tira uma dúvida agora que a gente, quando pensa na montagem das aulas, né, a gente até levando já até para essa coisa, esse momento novo que a gente vai está começando a pensar a partir de hoje, né? A partir de hoje o calendário está oficialmente reaberto e começaram hoje as reuniões nas unidades. Acabei de sair de uma agora. Falando sobre isso. E quando a gente pensa no assíncrono, né, nas atividades não ao vivo, a gente pensa nelas com uma questão de comodidade e principalmente conveniência para que o aluno possa ter acesso a esse conteúdo a hora que for melhor para ele, né? Ou que seja melhor de termos de acesso, ou porque o equipamento... o computador está com o pai trabalhando, aí depois ele usa num outro momento, enfim. Mas você começou a falar de interação. Como é que acontece assim, a interação, você percebe ser melhor? Ou o que o aluno, né, fala para você? As pessoas que estão participando do seu projeto, o que elas preferem? Elas gostam mais do ao vivo ou do assíncrono? Então, minha percepção para essa pergunta, Ângelo, é que o síncrono é mais animado. Porque, às vezes, até as próprias pessoas brincam entre elas nos comentários, né? Então, eu não estou vendo meu colega fazendo, mas ele comenta ali, eu estou, de alguma forma, me aproximando dele nesse contexto. Então, as pessoas que se conhecem, legal, isso aí. Às vezes, quem estava fazendo com um companheiro, com o filho, teve gente que os filhos passaram a brincar também enquanto fazia exercício físico, aí fala, meu filho está aqui adorando, está tentando fazer igual, não sei o que. Então, o síncrono tem um feedback maior. No assíncrono, são poucas pessoas que procuram, esse exercício aí que você passou, tem como fazer de uma forma, o que você sugere? Então, o assíncrono, o retorno costuma ser menor e mais espaçado, digamos assim. É eventual que aparece, né? No outro dia eu estava fazendo uma outra atividade síncrona, e aí 2 colegas participaram como convidados, eles comentaram que vinham fazendo as aulas, mas eu não sabia. Só soube nessa atividade. Eles falaram, eu de vez em quando pego. Então, mas é bom, isso também é bom, porque significa que algumas pessoas criam também a autonomia corporal para desenvolver os exercícios físicos em casa, no seu horário mais adequado. Isso eu acho que é fundamental também, porque a educação física ela tem esse papel para que a gente forme, né, os nossos jovens para que eles também saibam organizar a sua rotina de exercícios físicos, como a gente viu no Fórum de Educação Física no ano passado, o projeto que o colega do Instituto Federal de São Paulo fazia, para que os próprios estudantes saibam montar uma série básica de musculação, né, de quanto de corrida que ele pode fazer num determinado dia. Então, eu acho que essa autonomia também é fundamental. E quando
alguns colegas têm dúvida, eles procuram, perguntam, isso aqui está certo, é dessa maneira, você pode me explicar? Então, é bacana que isso aconteça, mas sem dúvida o síncrono, particularmente, eu acho mais interessante. E o assíncrono... Pode Oi? falar. Pode falar, desculpa, pode falar. Não, é que o assíncrono, muitas vezes também, ele gera um trabalho que, na minha avaliação, é um trabalho mais solitário e chato, que é o trabalho da edição. Então, eu acho que quem sabe faz ao vivo. A gente faz ao vivo, ri, brinca, que está sendo legal, bacana, e o processo de ensino-aprendizagem, de estímulo aos exercícios físicos, acontece da mesma maneira. Pô, show de bola. Você usou uma expressão aí que é fato. Isso aí é um dos propósitos, né, da nossa profissão. Quando a gente pensa em promoção da saúde, incentivar essa autonomia, ela é importante. E como é que você vê esses projetos aí? Vamos falar então especificamente, voltando aqui para o seu. Que estratégias, de repente, você pode usar? Aí já fica até de dica para os outros colegas, os outros projetos, que a gente pode incluir esse tema também da autonomia. Que estratégias a gente pode estar usando para otimizar essa autonomia da garotada? Na verdade, das pessoas como um todo, né? Nessa autonomia dele a gente já está vendo que há uma percepção da importância da prática regular e orientada do exercício físico para a saúde. A gente tem aí a mídia falando disso há muito tempo, mas agora com essa história das mortes que estão relacionadas com comorbidade, né? A hipertensão, a diabetes, que são doenças que podem ser evitadas se você é um praticante regular e orientado de atividade física, agora isso ganhou uma dimensão maior, né? Um valor maior. E aí, como é que a gente pode contribuir através dos nossos projetos para a autonomia das pessoas nesse sentido que você acabou de comentar? Por favor. Primeiro, Ângelo, comentar que eu prezo muito pela concepção, né, do termo saúde, que é proposta pela OMS, né, que a gente tem que compreender a saúde não como uma ausência de doença, de problemas corporais, mas sim como uma amplitude de uma satisfação pessoal, social, cultural. Então, a saúde ela tem que abarcar, né, o conjunto dessas expressões, dessas relações que a gente desenvolve na sociedade. Então, não basta ter, né, um corpo atlético, né? É preciso que a gente esteja com bem-estar mental, social, né, e pessoal. Então, acho que nesse sentido, a gente tem que entender também que a busca pela saúde ela não pode ser uma busca individual. Ela tem que estar inserida nesse projeto de políticas públicas, né? A gente precisa que a organização da sociedade permita que tenhamos tempo para pensar também no nosso processo de lazer, no nosso processo de execução. Porque o exercício físico, ele não pode, comentando um pouco, ele não pode ser apenas para a questão da saúde, ele tem que também ser uma questão de lazer. Eu quero gostar de fazer isso, né? Então, não vou fazer isso porque eu sou obrigado a ter um corpo de determinada forma para evitar determinada doença. É importante que a gente goste também do que a gente está fazendo, porque, sem dúvida, vai potencializar essas atividades que a gente exerce. E aí, respondendo já de que forma, né, como a gente pode estimular, eu faço algumas comparações, brincando, né, com outras áreas do conhecimento, né? Muitas vezes a gente precisa fazer uma conta, né? Vai pagar uma coisa em dinheiro, vai receber o troco. Se a gente não está com a calculadora, a gente tem que fazer a conta. A gente não vai buscar naquele momento um professor de matemática para nos orientar. A gente tem o básico daquela noção para a gente poder ter a autonomia de fazer a conta, né? Então, outras questões que aparecem no nosso dia a dia, eu acho que a educação básica, né, ela tem essa serventia de formar para que o trabalhador, o cidadão... Gente, entrou a mensagem mensagem da operadora querendo me vender
vender Olha crédito isso. aqui do nada. Meu Deus. Bom, retomando aqui. É, eu acho que a gente tem que ter na educação básica esse processo de uma formação ampla que nos prepare para o cotidiano das necessidades que vão surgir. E eu acho que o professor, a professora de educação física, eles precisam estimular para que no decorrer, né, do processo de pós-escola, né, as pessoas também saibam buscar essas formas de exercício físico de forma autônoma. É, e aí é a prática do lazer, de um esporte coletivo, de um esporte individual, ou de um esporte em dupla, ou de procurar uma luta, uma dança, yoga, artes marciais, capoeira, enfim. Os elementos da cultura corporal que a gente, na educação básica, não tem como explorar cada um deles de forma exacerbada. Então, ali a gente pode dar as mínimas condições, apresentando para muitos e muitas dos nossos estudantes para que eles futuramente escolham os caminhos que eles vão trilhar, os elementos da cultura corporal que mais são adequados para a sua vivência no cotidiano. Então, acho que esse seria um pouco do papel que a gente deve ter. E aí, nesse contexto de pandemia que a gente vivencia, é uma novidade para todos e todas, acredito eu que essas conversas, como a Semana da Educação Física, os projetos institucionalizados, a gente convidando os colegas. Acho que é importante também que a gente dialogue com o campus para destinar um horário também para a qualidade de vida do servidor dentro da sua carga horária. No caso do estudante, a mesma coisa. Acho que a gente tem que ter tempo que não seja só o tempo de trabalho. Mas aí, voltando para o início da minha fala, isso esbarra numa limitação também da organização da sociedade. Porque muitas vezes a gente trabalha longe das nossas residências, requer um tempo de deslocamento de ônibus, de trem, às vezes até de avião, dependendo da situação, e sobra pouco tempo para você escolher as formas de lazer ou de exercícios físicos pensando na sua saúde. Então, a gente também precisa, né, que a organização da sociedade avance para permitir que o tempo de não trabalho seja um tempo cada vez maior e não menor, que é o que a gente tem visto, um processo de desemprego estrutural. A gente tem mais pessoas trabalhando muito para poder garantir o seu sustento e mais pessoas desempregadas no mundo do trabalho. Então, a gente poderia, deveria ter uma organização da sociedade para que todos e todas estivessem no mundo do trabalho e o tempo de trabalho diminua, não os salários e os direitos, como a gente tem acompanhado no contexto da sociedade, que é uma sociedade desigual. É verdade. E aí, nesse ponto, assim, esse exercício que a gente está experimentando de forma meio que forçada, né, por conta da pandemia, mas a ideia do home office, onde você tem um ganho de tempo para você, porque você não tem mais Tudo bem que não se deslocar, como você disse muito bem, reduziu as nossas AVDs, né? Atividade da vida diária, aquela coisa de... Porque tem gente até aqui em São João da Barra, é muito comum, o garoto vai de bicicleta para a escola, ou vai a pé, então ele já estava fazendo uma atividade física importante para aquele dia. Mas, em compensação, nos grandes centros, assim, campos, por exemplo, você já vê que todo mundo se desloca, boa parte da população se vai de carro e tal. E aí, ou às vezes você leva horas para ir, horas para voltar, então você perde tempo para cuidar da sua qualidade de vida. Então, o home office nos deu esse tempo, e aí o que a gente está precisando, e dessa forma a gente vê mais valor ainda nos projetos que a gente está apresentando ao longo dessa semana, que é orientar as pessoas no quesito também da sua rotina. Você comenta isso durante as suas aulas do Sim. projeto? Porque a gente percebe, Gabriel, que o home office criou duas situações interessantes, né? Bem distintas. Um grupo que, por exemplo, abraçou a causa do seu projeto, está treinando através dos projetos aqui apresentados, está cuidando um pouquinho da alimentação, está ficando mais tempo com a família e tal, e mesmo tendo que trabalhar e tal. E tem um outro grupo que caiu num outro extremo, que é a desmotivação, né? Que
perdeu a vontade de estudar ou está sem paciência para trabalhar, aí optou por uma vida totalmente sedentária, só está aí na Netflix, nada contra, eu também gosto muito, mas não pode ser só isso o dia todo, né? Então, assim, e isso muito por falta da rotina que o cara tinha. Quando ele perdeu a rotina, aquela orientação do dia dividido por conta do trabalho, ele se viu com o tempo, mas não sabe o que fazer com ele. Então, como é que você tem orientado aí os praticantes do projeto nesse sentido da rotina e do melhor aproveitamento do tempo livre? Muito bom, Ângelo. Eu tenho... É isso, como a aula de forma síncrona, né? A gente está acompanhando os comentários e tal, e eu sempre inicio a aula com algumas orientações gerais também, sugerindo que não seja apenas aquele dia da semana, que a pessoa pode pegar as aulas anteriores e criar um horário para fazer isso outros dias da semana também. Coloco o meu contato à disposição para a pessoa procurar, para tirar dúvida também, o que seria melhor, concentrar, dividir os grupamentos musculares, fazer mais um aeróbico num dia, né, os exercícios mais de musculação no outro, enfim. Coloco-me à disposição para justamente ajudar nesse processo de orientação dessas atividades. Outra questão que também é fundamental, né, que eu também sempre comento, é a questão da hidratação. Então, sempre comento, né, estou com a garrafinha de água para a pessoa poder, né, sempre estar ali se hidratando no decorrer da atividade, orientando também, então, se a pessoa puder fazer esse exercício ao ar livre, quem tiver esse espaço em casa também é fundamental, né? Ter um tempinho para ficar sob a luz solar, né? Então, esse estímulo tem sido muito mais, digamos, oral, né? A gente oraliza no decorrer das nossas atividades para que as pessoas sejam estimuladas. Então, algumas pessoas relataram, né, terem feito as atividades no outro momento, mas aí sendo bem crítico também. O quantitativo não é grande. Não é grande. E aí eu acho que a gente esbarra em várias das questões que você também já apontou. Uma, a própria questão de conexão de internet que falha, que tem problema. Dois, a questão do espaço físico também. Tem gente que não tem espaço físico que divide a residência com muitas outras pessoas que também estão em home office ou em idade escolar. Outra questão que também pode aparecer nesse momento, que você falou aí sobre a desmotivação, né? Então, um cenário que é um cenário caótico. A gente tem que ser bem categórico nisso. Vivemos hoje um governo que tem um projeto, na minha concepção, que é um projeto genocida. É um projeto irresponsável, anticientífico, negacionista. É um projeto que está fazendo morrer muito mais do que, né, deveria, do que poderia. O Estado brasileiro tem condições de intervir para evitar o conjunto dessas mortes que têm acontecido. E isso passa não só pelo auxílio emergencial, não só com propaganda, mas com um cenário, né, de condições para que os jovens, para que a classe trabalhadora só, né, em trabalho essencial saísse de casa. E a gente efetivamente não conseguiu chegar a esse cenário. Acho que o máximo, né, que a gente conseguiu foi de cerca de 50 e poucos % de quarentena no contexto do país. É um número baixíssimo, né? Vários outros países conseguiram se organizar, países vizinhos, inclusive. Você pega aí a Argentina, pega Cuba, pega, né, diversos outros países que conseguiram organizar de uma forma que a quantidade de mortes é muito menor. E aí a gente lida também com uma mídia que enaltece, né, que ela cria formas, né, de enaltecer essas iniciativas equivocadas, como ontem. As capas dos jornais, das mídias aí nesse dia, por quê? A praia de Ipanema lotada ontem. E aí a gente vai naturalizando as mortes. A gente vai, de uma forma, negligenciando esse cenário. Então a pessoa vê, acho que já acabou, todo mundo vai pegar, é só uma gripezinha. A gente tem um projeto que é um projeto irresponsável. E isso deixa, assim, também muita gente
num cenário de depressão, num cenário de não quero fazer nada, vou fazer o quê? Pô, amanhã eu posso estar doente e não vai ter hospital suficiente para atender a demanda. Então, assim, é um cenário muito complicado que a gente vive nesse momento, e sem contar as outras questões. Como eu falei no tópico anterior, a gente lida também com um cenário em que 40% da nossa juventude hoje com diploma de ensino superior está fora do mundo do trabalho. Gente, muita gente qualificada. Nós temos mestres, nós temos doutores, nós temos graduados que não encontram local no mundo do trabalho nesse momento, porque é um processo de terceirização, de uberização, né, de substituição da força de trabalho humana pela tecnologia e não repondo essas pessoas. Então, e o governo, né, do nosso país nesse cenário, o que ainda faz? Dificulta o processo de auxílio emergencial para as pessoas que não estão, né, recebendo nada nesse contexto. Então, foi um processo extremamente difícil para as pessoas chegarem, né, e inclusive os R$ 600, né, o governo queria inicialmente que fossem 200. Então, assim, é um cenário caótico. Eu acho que tudo isso desanima, sim, né? É preciso ter muita força de vontade, é preciso ter muito estímulo para dar uma reviravolta nesse cenário. E eu acho que isso impacta muitos e muitas das nossas comunidades escolares, né? Então, acho que a gente precisa, como eu falei, né, voltar àquele ponto. Tipo, a busca pela saúde, ela não pode ser uma busca individual. Ela tem que ser uma organização da sociedade. É uma forma da gente garantir que haja tempo livre, né? E as pessoas, obviamente, empregadas, né, trabalhando, tendo o seu salário para se sustentar, que é uma realidade que no nosso país, né, de retirada de direitos tem sido cada vez mais difícil. É verdade. E aí, porque a gente até faz uma divisão aí didática de comentar situações do corpo e da mente, mas elas trabalham hiperconectadas, né? Isso, a mente, né, o cérebro faz parte desse corpinho. Então, quando a gente tem todo esse cenário que leva a um desequilíbrio emocional, pendendo para ansiedade ou para depressão, por exemplo, de repente a gente pode até... fiz uma live com a Rena, que é psicóloga do time do IFE, lá de Campos. E aí, de repente, a gente pode até incluir nesses projetos que estão em andamento, eu não sei quais as unidades que tem psicólogo, mas de repente a gente pode convidar, como a própria Rena, a gente convidou para conversar numa live lá no IFE de São João da Barra, porque agora isso tem a vantagem da live, né? Agora não tem mais fronteira, não tem nada, nenhum problema geográfico, podemos estar todos juntos. E aí incluir algum tópico, algum bate-papo com um psicólogo, de repente uma roda de conversa entre os participantes do projeto, assim como trazer a nutrição para perto também, para orientar, porque, querendo ou não, a nutrição também, uma alimentação adequada vai interferir tanto no desempenho físico do cara durante os exercícios, quanto até a questão de redução da ansiedade e da depressão com auxílio da alimentação. Então, você acha possível a gente fazer essa inclusão aí no projeto em curso? É fundamental, Ângela, fundamental. Eu acredito muito no trabalho interdisciplinar, no trabalho coletivo, no trabalho que a gente saiba e possa dialogar com os nossos colegas, porque eu sou um árduo defensor da educação pública, da saúde pública. Acho que a gente tem que dar as mãos para os profissionais do Serviço Único de Saúde, né, resistentes a um processo de ataques, como a gente recebe também. E a gente vivencia, por exemplo, você falou aí, e é um pouco até angustiante, porque lá no campus Quissamã, por exemplo, até hoje nós não temos psicólogo, nós não temos assistente social, sabe? Então, profissões que nesse cenário que a gente vivencia no momento são fundantes, são fundamentais para acompanhar principalmente os nossos estudantes.
Há Verdade. casos também de servidores passando por dificuldades emocionais, etc. e tal, mas a preocupação ainda é maior com os nossos jovens, né? Então, assim, é fundamental que a gente pense essas alternativas. Ao mesmo tempo, a gente vê o quê? Uma tentativa de sucateamento, de reforma administrativa, dizendo que servidor público ganha muito, que a gente é marajá, né? E muitos não sabem, não vivenciam, né? O que a gente passa muitas vezes pensando no bem-estar dos nossos jovens, sabe? Então, o que a gente conseguir sair daqui de iniciativa para multidisciplinar, interdisciplinar, é importantíssimo, mas a gente esbarra também em muitas limitações na realidade do próprio Instituto Federal Fluminense, né? Os campi mais recentes não tem muitos servidores e servidoras, a gente fica refém, né, de repente alguém fazer um suporte, né, uma ajuda, mas a gente deveria ter nesses campi todos os trabalhadores necessários para que a gente promova essa educação pública gratuita, de qualidade, pensando no bem-estar físico, mental, social, cultural dos nossos estudantes. Então, acho que esse ponto que você falou foi importante, mas é importante também que a gente transcenda esse momento da pandemia e pense que a minha aposta, né? Eu acredito na ciência, acredito que em breve vamos ter uma vacina, é a ciência que vai nos salvar desse cenário caótico. Então, a gente precisa apoiar, né, essa produção científica, a gente precisa exigir do Estado que promova, que destine os recursos necessários para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia, para as políticas sociais também, porque é só tendo uma sociedade mais harmônica, né, menos desigual, menos cruel, que a gente vai ter uma saúde mental melhor, né? Não tem como a gente ter uma saúde mental plena enquanto a gente vivenciar uma sociedade desigual como a gente vivencia atualmente. Porque você tem uma estrutura para ir para uma academia, para fazer um esporte, mas você vai para a rua com medo de ser assaltado, podendo tomar um tiro de bala perdida. Então, isso não tem como a gente ter uma saúde mental nesse contexto plena, sabe? Então, eu insisto, né? A defesa e a busca da promoção da saúde é algo social, é algo coletivo, que a gente precisa se unir e pensar alternativas para poder atingir. O mestre Marcos Narras, naquele livro Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, ele fala que a qualidade de vida é um conjunto de fatores externos e internos, né? Ele fala externos socioambientais e internos é o seu estilo de vida, que é você como responsável do autocuidado. Mas, realmente, os fatores socioambientais, como ter acesso a uma saúde de qualidade, o atendimento de saúde de qualidade, ter acesso ao transporte público de qualidade, ter acesso à educação, isso vai interferir diretamente na sua qualidade de vida. Como uma das coisas que eu li, que assim logo no início da pandemia, infelizmente o autor é desconhecido, mas eu achei de uma sabedoria absurda. A pessoa escreveu assim: estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Porque tem gente que está aí passando por isso no iate, mas tem outros que estão lá remando num barquinho pequenininho e passando frio, passando fome. Então, assim, é necessário, e aí vem a importância das políticas públicas, né? Nesse processo. Verdade. Ângelo, tem umas perguntas aí no chat que eu não consegui acompanhar, mas de repente a gente podia voltar nelas só para dar uma satisfação para o pessoal aqui, né? O professor Gabriel conseguiu mensurar no seu projeto os benefícios diretos e indiretos da saúde dos praticantes? Deu para mensurar isso de alguma forma? Deixa eu só olhar aqui, a pergunta é da Érica, né? Érica, se foi possível mensurar no seu projeto os benefícios diretos e indiretos na saúde dos praticantes? Acredito que até o momento eu não desenvolvi uma ferramenta de, digamos assim, de ter um retorno
por parte dos mesmos. Assim. O que eu posso dizer mais no caso de um estudante, que é o estudante assíduo dessa atividade, e dentro de uma perspectiva também multidisciplinar. A gente tem esse estudante que eu citei, que teve um calendário específico de atividades direcionadas para ele, e todas essas atividades têm sido assim fundamentais para o crescimento desse estudante. Assim, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente repassa, né, dá um retorno, cada uma das disciplinas que tem feito atividades com ele. A gente teve pelo menos 2 ou 3 reuniões para os casos dos alunos de necessidades especiais, e a gente faz reuniões individualizadas. Então, no caso desse estudante, eu posso dizer que a gente, tanto o projeto quanto as demais atividades, trazem um benefício, sim, e um estímulo para ele. No caso dos demais, assim, a gente teve uma participação muito, digamos assim, ora a galera aparecia, ora não aparecia. Então não foi contínua, Então não tenho esse feedback. E no caso dos docentes, alguns que participaram em técnico-administrativos, alguns também relataram nesse contexto, está tendo se organizado melhor para fazer exercício físico, para ter um tempo, né, destinado para essa rotina. Então acredito que sim. E o Ângelo Carlos, que é um colega lá de Quissamã, também perguntou se tem psicóloga para o time, que você falou alguma coisa sobre psicóloga do time. Aí seria bacana. Não, do time que não, psicólogo que pertence ao grupo de psicólogas do IF Campus, no caso, né? Que algumas unidades nossas, São da Barra também não tem, mas tem algumas unidades nossas que tem a psicologia. E aí eu conversei com a Rena numa live, onde ela me apresentou que existem outros colegas, mas ela está no campus centro, por exemplo. Mas aí quando eu falei time, é o grupo de psicólogas do Instituto. Beleza. Teve também aqui, outra coisa, tem mais alguma pergunta aí que... Pergunta não, teve uns comentários aqui da Luciana. É isso, né? A política está presente, né? Muitas vezes as pessoas falam, não gosto de política, mas tem um poema do Brecht muito bom, né? Porque a política está em tudo, está no preço do pão, está no preço do transporte, está na forma que você organiza a sua saída de casa, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de não trabalho. Então, nós somos seres políticos, né? As nossas relações são políticas. E o problema é que muitas vezes as pessoas restringem a política à institucionalidade, a questão de uma eleição. Não, mas se a gente compreender que a política está presente em cada ação humana, a gente tem condições também de melhorar essas relações sociais, sabe? Então, é isso, né? Uma tragédia sem precedentes, a gente vivencia a maior crise sanitária da história do país. Alguém falou aqui que vai indicar também para a família em Gruçaí, pode indicar. Eu acabei não falando. Mestre, depois é importante você deixar aqui nos comentários para a gente. Deixa no comentário, porque, por exemplo, quando eu fui visitar, eu visitei o seu perfil do Instagram, que estava como referência. Mas coloca o canal do YouTube, então, que é onde a gente vai encontrar as aulas, tá? Deixa aí para a gente, por favor. Vou e aí comentar. Tem alguma, quando você está aberto, qualquer pessoa pode participar do projeto, das aulas, melhor dizendo? Ou você faz alguma orientação, alguma restrição para a aula em si? Então, como eu falei sobre a questão da autonomia, assim, eu brinco dizendo, os exercícios que eu vou fazer aqui não são exercícios pesados, né? São exercícios, muitas vezes, que a gente tem condições de fazer com o próprio corpo. Eu dei algumas sugestões de adaptação para peso, então pode usar, às vezes, o quilo do mantimento para fazer um peso para algumas atividades, o cabo de vassoura para apoiar, a escada para fazer um exercício de subida e descida. Enfim, a gente tem na própria residência, muitas vezes, materiais que podem nos ajudar a realizar esses exercícios físicos. E é aquilo, é sempre importante que qualquer dificuldade vocês procurem e informem também. Por quê?
pode ser que alguém esteja sedentário, então é bom ir mais devagar, né? Eu chego a falar isso, mas como eu não estou vendo, não conheço todas as pessoas que podem aparecer, é importante ter esse feedback, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer essas iniciativas, mas também a pessoa ela tem que ter esse devido cuidado. Não dá para eu estou sedentário há 2, 3 meses, vou fazer um disparo aqui de um monte de corrida, achando que eu sou o Usain Bolt, né? Não dá. Então, assim, a gente tem que reconhecer as nossas limitações, porque, né, não adianta a gente querer se jogar de uma forma que aí não vai ser saúde, né? Vai ser tudo menos saúde. Verdade. Então, essa questão é fundamental de procurar. O canal do YouTube tem o mesmo ID, né, o mesmo nick daqui do Instagram. Né, eu uso, né, em quase todas as minhas redes o GRD Marques, Twitter, Instagram, no YouTube também. Então vocês podem se inscrever ou acessar diretamente lá a playlist. Então é basicamente isso, assim, é aberta, público externo pode chegar, muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? A ideia é que as nossas atividades de extensão não são atividades só para a nossa comunidade, né? O IFE quer transbordar a sociedade, a gente quer alcançar Perfeito. mais pessoas, inclusive a sociedade tem que ser aliada dos institutos federais, das universidades federais, nessa defesa da educação, da ciência. E eu também aproveito, Ângelo, para convidar que, além dos exercícios físicos caseiros, a gente tem feito também, às quartas-feiras, uma atividade chamada Corpo e Sociedade. Essa atividade é mais intelectual, digamos assim. Quarta-feira, 14 horas, não tem exercício físico, mas tem muita discussão boa. O colega Carlos, de Sociologia, Raimundo, de História, Fred, de Física. A gente fez esse projeto para discutir questões práticas corporais e suas questões sociais, culturais, históricas. Tem sido muito bacana, a gente fez 3 edições. A segunda foi sobre futebol, a terceira foi sobre jogos eletrônicos e práticas durante a pandemia. E nessa quarta-feira a gente vai fazer uma conversa sobre o samba. Vamos receber um pesquisador, escritor e uma preparadora vocal para conversar aí sobre o samba, que faz parte também aí da nossa cultura aqui do nosso país, e é sempre bom dialogar sobre temas que são caros aí ao nosso cotidiano. Eu vou botar aqui o canal, porque quarta-feira, meio-dia. 14 horas. 14 horas. Tá. É no YouTube, só que é em outro canal. A gente está fazendo no canal do MEP Sinasef, que é um movimento por uma escola popular. E esse canal tem uma abrangência um pouco maior, a gente tem recebido presença de pessoas de outros institutos também, tem sido bem bacana. Perfeito, professor. Excelente. Muito bom ouvir todas essas emoções aí. Quer dizer que quarta-feira, então, temos encontro com o samba, às 14 horas da quarta-feira. Aí, por favor, mestre, a gente sabe que papo bom acaba rápido, né? A gente está aí com 6 minutinhos para acabar a nossa conversa. Deixa aí as suas considerações finais, por favor. Beleza. Bom, primeiro, parabenizar, né, a iniciativa do Ângelo. Bacana, primeira vez que eu fui lá em São João da Barra, naquela conversa que a gente teve, né, sobre sindicato, bom te encontrar um pouco antes da pandemia, né? Mas agora a gente se adapta. Eu acho que a gente tem, né, no Instituto Federal Fluminense muitos colegas comprometidos com essa educação pública que eu comentei, que eu prezo. Acho que eu tenho muita satisfação em trabalhar, apesar de, eu brinco, né, que quando eu tenho que fazer reunião de equipe em Quissamã, nesse contexto de pandemia, eu tenho que logar meu Instagram, meu Twitter e meu Facebook, porque só tem eu, já estou no campo. Multicanal. Aí na reunião de equipe sou eu mesmo e Irene, né? Mas é bacana conversar sempre com os colegas aí da Câmara de Educação Física e Esporte. A gente já fez vários eventos, né, bacanas, os jogos, que são iniciativas fundamentais também para o conjunto da nossa rede. Então, assim, eu sou muito feliz em trabalhar no Instituto Federal Fluminense, né? Eu me sinto em casa.
Gosto muito de ter o retorno aí dos nossos estudantes, dos nossos ex-alunos que reconhecem, né, o trabalho que a gente desenvolve. Então, para a gente é muito satisfatório ter isso, né? Porque vou trazer também aquelas considerações finais. Eu não acredito em nenhum tipo de saúde individual, né? Eu acho que os seres humanos são seres sociais, são seres políticos, então a gente só vai superar determinados problemas históricos, sociais e culturais organizando coletivamente. Então, hoje, no Instituto Federal Fluminense, ocupo a Secretaria de Pessoal Docente do Sindicato Nacional de Servidores Federais de Educação Básica e Técnico Tecnológica, né, que é o nosso Sinasef, Seção Sindical Instituto Federal Fluminense. Eu acho que é fundamental que os estudantes, se tiver estudante ainda, eu trouxe até aqui, já ia esquecendo. Essa aqui é a camisa, né, que eu trouxe aqui, a saudosa. Eu guardo desde minha época de estudante isso aqui. Lá da vida de 2003, 2004. É a camisa da Executiva Nacional de Estudante de Educação Física. No movimento estudantil de Educação Física eu aprendi muito, né? Foi uma verdadeira escola. Então, participem dos encontros de educação física regionais, nacionais, construam os centros acadêmicos de vocês, colegas servidores, sejam filiados ao sindicato. O sindicato não é uma diretoria, não é quem está ocupando um determinado posto. O sindicato é cada um de vocês, somos nós, né? Eu fui do CEP durante o tempo, tinha um jogo muito bom, que o CEP somos nós, nossa força, nossa voz. No caso, o Sinasef somos nós, nossa força e nossa voz. Então, participando dessas atividades que a gente vai fortalecer esse processo de organização coletiva. Então, sejam bem-vindos a acompanhar o Exercícios Físicos Caseiros. Vejam também os projetos dos meus colegas que vão apresentar aí terça, quarta, quinta e sexta. Procurem o professorado de Educação Física. É uma galera que é batalhadora, está sempre à disposição, né? E também os outros colegas das outras áreas, nossos técnicos administrativos, quem estuda no Instituto Federal Fluminense, né? Acho que tem noção, né, de quão... A palavra é meio equivocada, mas é o que veio à cabeça agora. É um privilégio estar no Instituto Federal Fluminense, mas deveria ser um direito para todos e todas, sabe? Tipo, a educação de qualidade que a gente vivencia deveria ser para todos e todas, né? E não excludente. Então, a gente tem que brigar por uma escola popular, por uma universidade popular, construir a ciência e colocar a serviço da classe trabalhadora, de um processo de transformação que possibilite que a gente tenha pão, que a gente tenha cultura, que a gente tenha também tempo para fazer os nossos exercícios físicos. Eu tô aqui, ó, esqueci também, eu tô aqui, ó, com camisa. Essa aqui é a camisa do time que eu jogo. Eu sou jogador de futebol, não profissional, né? Mas eu sou jogador de futebol peladeiro, da várzea, do futebol alternativo. Eu jogo numa equipe chamada Pelada da Esquerda. Então a gente vivencia aí torneios alternativos. E é isso, gente. Vivenciar os esportes, as lutas, a dança, yoga, artes marciais, capoeira, enfim. A cultura corporal faz parte da nossa história, da nossa trajetória. Então, busquem o que mais satisfaz, busquem o que deixem vocês felizes, né? E vamos, juntos e juntas, também nos organizar para ter, né, uma organização de sociedade, mas que permita que a gente tenha esse lazer na sua plenitude. Então, deixo um abraço a todos que assistiram, ao Ângelo especialmente pela iniciativa, parabéns, e uma ótima semana da Educação Física para todos e todas que acompanharam. Rapaz, foi bom demais, mestre. Estou igual a foca do circo aqui, aplaudindo a sua iniciativa, o seu trabalho, e essa mensagem final foi bastante inspiradora. Foi um pontapé inicial, assim, de primeira para a nossa Semana da Educação Física. Meus amigos, obrigado para todos que estiveram aqui participando. Essa live vai ficar guardada aqui no nosso acervo do Instagram, do do IFE. E amanhã, não percam, será dia de Gente Ativa, com uma outra dupla de colegas fantástica, que é o Leonardo Basílio e o Márcio Cabral. Valeu, gente. Forte abraço. Obrigado, mestre. Um abraço. Boa noite. Boa noite, irmão.